Quantas vezes você já se encontrou cantando hinos, recitando versículos ou participando de cultos, enquanto seu coração permanecia frio e distante de Deus? Esta não é apenas uma pergunta retórica. É o retrato de uma realidade espiritual alarmante que atravessa séculos. O profeta Isaías, muitos séculos antes da vinda de Cristo, registrou as palavras do próprio Senhor. Este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías capítulo 29, versículo 13. George Whitefield, ecoando esse diagnóstico espiritual, advertiu: a religião verdadeira não é algo que se veste no domingo e se tira na segunda-feira, ela é a respiração constante de uma alma que vive para Deus. Vivemos tempos em que a fé, para muitos, se tornou uma vitrine cuidadosamente montada. Na frente das pessoas, um comportamento polido, um vocabulário cristão, um sorriso pronto. Mas, quando as luzes se apagam e o público vai embora, a vida espiritual se revela rasa, mecânica e estéril. É o que chamo, assim como Whitefield faria, de religião de lábios, uma forma de piedade que impressiona os homens, mas não comove o céu. Não se trata apenas de hipocrisia consciente. Muitas vezes é fruto de uma espiritualidade negligente, moldada mais pela cultura da performance do que pela busca genuína de santidade. Jesus advertiu no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O problema é que, ao transformar o culto em espetáculo e a oração em repetição automática, acabamos trocando a presença viva de Deus por um ritual vazio. Whitefield pregava ao ar livre para multidões, mas sua maior preocupação não era o número de ouvintes. Era a transformação do coração. Ele dizia: é melhor que 10 pessoas sejam convertidas de verdade do que 10.000 que apenas recitem palavras sem vida. Essa perspectiva é urgente para nós hoje. A questão não é se você participa da igreja, canta no coral ou conhece doutrina, mas se o seu coração pulsa em sintonia com o de Cristo. E aqui está a urgência. Uma religião apenas de lábios não apenas falha em agradar a Deus, mas coloca a alma em perigo eterno. É hora de confrontar a ilusão, de medir nossa fé não pela aparência, mas pela realidade da transformação que o Evangelho produz. Em muitas congregações ao redor do mundo, a fé cristã tem sido reduzida a um conjunto de atividades previsíveis: frequentar cultos, participar de eventos, cantar cânticos conhecidos e, ocasionalmente, abrir a Bíblia. No entanto, essa prática rotineira muitas vezes carece da vitalidade espiritual que vemos nas Escrituras e nos grandes avivamentos da história. As palavras de Isaías capítulo 29, versículo 13 continuam atuais: este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. No cenário contemporâneo, a chamada religião de lábios assume várias formas. Em alguns lugares, a ênfase excessiva na performance musical e na estética do culto tem ofuscado a centralidade da palavra. Em outros, a teologia se dilui para não confrontar, oferecendo mensagens motivacionais que massageiam o ego, mas não confrontam o pecado. É como se o culto fosse planejado para agradar ao público e não a Deus. George Whitefield, observando algo semelhante em seu tempo, declarou: a pregação que não desperta a consciência e não aponta para Cristo crucificado não passa de conversa ociosa. Historicamente, a Igreja sempre correu o risco de substituir a comunhão viva com Deus por rituais. No tempo de Jesus, os fariseus eram mestres em manter uma aparência de piedade, mas receberam dele a denúncia registrada em Mateus capítulo 15, versículo 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hoje, muitos repetem esse padrão. Frequentamos reuniões, levantamos as mãos no momento certo, usamos a linguagem certa, mas nosso íntimo pode estar distante do Senhor. Outro sintoma é a oração mecânica. No Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus advertiu contra vãs repetições. É possível pronunciar palavras piedosas sem engajamento do coração, como se a oração fosse uma fórmula mágica para obter favores. Whitefield comentava:
1000 palavras sem coração não valem um único suspiro sincero que sobe de uma alma quebrantada. A cultura cristã atual também apresenta uma perigosa dissociação entre vida pública e vida privada. Muitos demonstram uma fé vibrante no contexto da igreja, mas em casa e no cotidiano vivem de maneira contrária ao que professam. Essa duplicidade mina a credibilidade do testemunho cristão e fere o próprio coração espiritual do crente. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus pergunta: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" Nos grupos pequenos, que deveriam ser espaços de vulnerabilidade e edificação mútua, muitas vezes a pressão para aparentar vida espiritual perfeita sufoca a honestidade. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos orienta: "Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis." Sem transparência, não há cura; sem confissão, não há restauração. Mas a religião de lábios prefere máscaras à confissão, escolhendo preservar a imagem em vez de lidar com a realidade interior. A negligência da palavra de Deus é outro traço marcante deste problema. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo alerta que virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, preferindo ouvir o que agrada a seus desejos. Esse tempo chegou. Muitos lares cristãos têm Bíblias intocadas, substituídas por entretenimento e mensagens superficiais. Whitefield dizia: "A Bíblia é o pão diário da alma." Negligenciá-la é escolher morrer de fome espiritualmente. O resultado são cultos que emocionam, mas não transformam, reuniões que entretêm, mas não santificam. A música pode ser excelente, a oratória cativante, mas se Cristo não for o centro, se a cruz e a necessidade de novo nascimento não forem proclamadas, tudo não passa de vaidade. Whitefield afirmou: "Prefiro falar com 10 convertidos sinceros em um campo aberto do que com 1000 indiferentes em um templo adornado de ouro." Comparando com o tempo de Whitefield, percebemos que a superficialidade espiritual não é novidade. No século XVIII, ele enfrentou igrejas frias, onde a liturgia era impecável, mas o evangelho estava ausente. Sua resposta foi levar a mensagem para fora das paredes, pregando ao ar livre para mineradores, camponeses e marinheiros, chamando-os a nascer de novo. O impacto foi tão grande que comunidades inteiras foram transformadas, não por programas elaborados, mas pelo poder da palavra aplicada com convicção. Hoje temos recursos tecnológicos, acesso ilimitado à Bíblia e liberdade de culto, mas nossa fome espiritual muitas vezes é menor do que a de crentes que viviam sob perseguição ou privação. Por quê? Porque é possível ter muito acesso e pouco compromisso, muito conhecimento e pouca obediência. Portanto, o problema central não é a ausência de formas religiosas, mas a ausência de vida espiritual autêntica por trás dessas formas. Podemos encher a agenda da igreja e o calendário pessoal com atividades cristãs e, ainda assim, permanecer espiritualmente mortos. A pergunta que fica é: estamos nos aproximando de Deus com todo o coração ou apenas com os lábios? O cerne da mensagem sobre a chamada religião de lábios só pode ser compreendido plenamente quando olhamos para aquilo que a própria Escritura revela sobre o novo nascimento e a adoração verdadeira. Um dos textos mais esclarecedores está no Evangelho de João, capítulo 3, onde Jesus dialoga com Nicodemos, um fariseu e mestre de Israel. Nicodemos conhecia a lei, participava fielmente dos ritos e era respeitado pelo povo. No entanto, Jesus foi direto e disse: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Essa afirmação desmonta qualquer ilusão de que a prática externa seja suficiente. Nicodemos, que era um exemplo de religiosidade aos olhos humanos, precisava de algo que não poderia ser obtido pelo acúmulo de ritos ou pelo prestígio social, precisava de uma transformação interior operada pelo Espírito de Deus. Jesus prosseguiu: "O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito." Aqui está a diferença essencial entre a religião apenas de lábios e a fé viva. A primeira nasce do esforço humano, a segunda é fruto da obra soberana de Deus. George Whitefield pregava incansavelmente sobre essa passagem.
Em uma de suas mensagens, afirmou: não importa quão polidas sejam suas maneiras, quão ortodoxas sejam suas crenças, quão zelosa seja sua atividade, se você não nasceu de novo, o céu permanece fechado para você. Para ele, a experiência de Nicodemos representava a realidade de muitos frequentadores de igreja, conhecem a doutrina, cumprem compromissos religiosos, mas não passaram pela conversão genuína. O termo nascer de novo, que Jesus usa no texto original, genten antem no grego, carrega a ideia de nascer do alto, isto é, pela ação divina. Não se trata de uma reforma moral ou de uma mera mudança de hábitos, mas de regeneração espiritual. Esse conceito confronta diretamente a religião de lábios, porque esta se contenta com mudanças externas, enquanto o novo nascimento exige que o coração seja arrancado das trevas e trazido para a luz. Wittefield não suavizava essa mensagem. Ele dizia: prefiro ofender você com a verdade do que confortá-lo com uma mentira que o conduza ao inferno. Ao aplicar João capítulo 3 às suas audiências, enfatizava que o novo nascimento é evidenciado por uma nova afeição por Deus, um novo ódio ao pecado e um novo desejo de obedecer à palavra. Além disso, a Bíblia associa o novo nascimento com a verdadeira adoração. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus declara: Deus é Espírito. E importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa que o culto não é apenas uma sequência de atos visíveis, mas a expressão de um coração regenerado. Adorar em verdade implica alinhar nossas palavras e ações com a realidade de quem Deus é e do que Ele requer. Wittefield costumava traçar um paralelo profundo. Assim como Nicodemos precisava nascer de novo para ver o reino, o adorador precisa dessa transformação para que seu louvor seja aceito. Ele advertia: você pode cantar como um anjo, mas se o seu coração é como o de um fariseu, o seu louvor sobe como fumaça dissipada pelo vento. Outros textos reforçam essa verdade, como Ezequiel capítulo 36. Versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Essa promessa profética descreve exatamente o que acontece no novo nascimento. Deus transforma a disposição interior e capacita a obediência. O contraste com a religião de lábios é evidente. Na religião de lábios, a obediência é parcial e muitas vezes motivada por conveniência social. No novo nascimento, a obediência flui de um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Wittefield insistia que a mudança verdadeira é inevitável. Se não há diferença entre a sua vida antes e depois de professar Cristo, é porque você nunca o conheceu de fato. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 24, reforça: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. A religião de lábios ouve, mas não pratica. A fé viva ouve e obedece. Nos grandes avivamentos, incluindo o que Wittefield liderou junto a John Wesley, o efeito da pregação sobre o novo nascimento era visível. Pessoas choravam sob convicção de pecado, não por manipulação emocional, mas porque o Espírito Santo operava no coração. Wittefield relatou: não era minha voz que os movia, mas a flecha do Espírito atingindo suas consciências. Por isso, a fundamentação bíblica é essencial. Ela denuncia a farsa de uma religião exterior e aponta para a necessidade de um coração transformado. Jesus alertou em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Que muitos dirão Senhor, Senhor, e ainda assim serão rejeitados porque não o conheceram de fato. Wittefield aplicava isso dizendo: não presuma que seu serviço a Deus é aceito só porque é feito em seu nome. Se ele não o conhece como filho regenerado, todo o resto é inútil. Assim, ou vivemos pela fé genuína que nasce do Espírito, ou permanecemos na ilusão mortal de uma religião apenas verbal. João capítulo 3 não é opcional, é central e urgente. Se já entendemos, à luz da palavra,
que a religião apenas de lábios é incapaz de salvar, precisamos agora olhar para as marcas positivas que identificam o verdadeiro novo nascimento. George Whitefield não se limitava a falar de forma genérica, ele descrevia, com clareza e paixão, a vida transformada pelo poder do Espírito Santo. A primeira marca é a mudança profunda das afeições. Quem nasceu de novo não apenas troca certos hábitos por outros mais aceitáveis, o seu coração é reorientado. Passa a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Whitefield dizia: o pecador regenerado não foge do pecado apenas por medo do inferno, mas porque ele é repulsivo aos olhos de seu Pai Celestial. Essa mudança não vem de pressão social, mas da obra interna do Espírito Santo. A religião de lábios, por outro lado, até pode imitar a conduta externa por algum tempo, mas mantém as velhas afeições escondidas. A segunda marca é a humildade genuína. O regenerado sabe que foi salvo unicamente pela graça. Ele não se gloria em suas obras, conhecimento ou posição, mas reconhece que toda a sua justiça vem de Cristo. O apóstolo Paulo declarou em Gálatas capítulo 6, versículo 14, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Whitefield alertava que um dos sinais mais perigosos de uma fé superficial é o orgulho espiritual, a satisfação em parecer santo sem depender da santidade de Cristo. A terceira marca é a fome constante pela palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, compara o novo crente a uma criança recém-nascida que deseja ardentemente o leite espiritual puro. Essa fome não é limitada aos cultos, ela molda o dia a dia, orienta decisões e transforma pensamentos. Whitefield enfatizava: assim como um corpo sem fome está morrendo, uma alma sem desejo pela palavra já está fria, se não morta. Na religião de lábios, a Bíblia pode até ser aberta em público, mas raramente é lida com o coração pronto para obedecer. A quarta marca é a oração viva e sincera. O novo nascimento faz da oração não apenas um dever, mas um deleite. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo escreve que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Essa intimidade contrasta com as orações formais e repetitivas que Jesus condenou. Whitefield comparava a oração mecânica, um corpo sem alma, um cadáver apresentado diante de Deus. A quinta marca é a obediência perseverante. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor a Cristo se expressa em obediência contínua. Whitefield combatia a ideia de que a graça é licença para pecar, lembrando que a verdadeira fé produz fruto de arrependimento. A obediência do regenerado não é perfeita, mas é real e acompanhada de arrependimento sincero quando falha. A sexta marca é o amor sacrificial ao próximo. 1 João capítulo 3, versículo 14, afirma: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Esse amor vai além de simpatia superficial, envolve perdão, serviço e disposição para carregar os fardos uns dos outros. Whitefield dizia: não se pode amar a cabeça e desprezar os membros. A sétima marca é a transformação visível do caráter. O fruto do Espírito, listado em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não é produto de esforço humano, mas da ação contínua do Espírito Santo. A religião de lábios até consegue imitar parte disso em público, mas não sustenta quando é provada. Whitefield ilustrava essas marcas com exemplos de pessoas transformadas, homens que deixaram vícios, mulheres que restauraram lares, jovens que trocaram prazeres mundanos pela alegria de servir. E contrastava com aqueles que, apesar de participarem de tudo na igreja, eram duros no trato, desonestos nos negócios e frios diante da dor alheia. Por fim, ele destacava a prova do fogo. A fé genuína resiste às tempestades. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Ensina que as provações testam a autenticidade da fé, mais preciosa que o ouro.
Wittefield dizia que o sol das provações revela se a raiz está viva ou morta. A religião de lábios desmorona quando o conforto é tirado, a fé regenerada permanece firme em Cristo, mesmo com lágrimas nos olhos. Essas marcas não são um checklist para conquistar salvação, mas o reflexo inevitável de uma vida que já foi tocada pelo Evangelho. O novo nascimento não é um retoque externo, mas a ressurreição de um morto espiritual. Tendo visto as marcas positivas da regeneração, precisamos agora falar com franqueza sobre os falsos sinais que podem enganar tanto o indivíduo quanto a comunidade de fé. George Wittefield advertia: um desses falsos sinais é a frequência constante aos cultos e programas da igreja. A comunhão dos santos é importante, mas apenas estar presente não garante vida espiritual. Wittefield comparava. Outro engano é o domínio da linguagem religiosa. Saber citar versículos, usar expressões piedosas e responder amém no momento certo pode criar uma aparência de maturidade. Mas Jesus advertiu em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, e sim aquele que faz a vontade do Pai. Wittefield reforçava: você pode falar a língua do céu e ainda carregar o coração do inferno. A emoção intensa durante o culto também pode enganar. Lágrimas durante um sermão ou arrepios em um cântico podem ser fruto apenas do ambiente, e não da ação do Espírito Santo. Wittefield lembrava que Herodes ouvia João Batista com prazer, mas não abandonou o pecado. Emoções, por si só, não substituem arrependimento e obediência. Outro falso sinal é a capacidade de servir e liderar. Judas Iscariotes pregou, expulsou demônios e participou de milagres, mas não era regenerado. Wittefield alertava que Satanás prefere líderes não convertidos, pois espalham engano de forma mais eficaz. O serviço verdadeiro flui de um coração salvo, o serviço sem regeneração é obra morta. A observância estrita de regras e tradições também pode dar falsa segurança. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versos 5 a 7, fala de seu passado impecável segundo a lei, mas considera tudo isso perda por causa de Cristo. Wittefield aplicava dizendo que disciplina religiosa sem Cristo é apenas orgulho espiritual. Outro engano é a caridade ou ativismo social como substituto para a fé viva. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, declara que é possível entregar todos os bens aos pobres e ainda assim não ter amor. Wittefield dizia que boas obras para autopromoção são como trapos de imundícia diante de Deus. Há também a falsa segurança baseada em experiências passadas. Algumas pessoas confiam em um momento no passado, uma oração, um batismo, como garantia eterna, ignorando a ausência de fruto presente. Wittefield perguntava: não me fale apenas quando você veio a Cristo, diga-me se você ainda anda com Ele. Esses falsos sinais prejudicam a própria pessoa e enfraquecem a igreja. Quando a maioria dos membros não é regenerada, a comunidade tende a priorizar imagem e programas em vez de santidade e missão. Wittefield, vendo isso em seu tempo, levou a mensagem de novo nascimento para fora das paredes da igreja. Por isso, a Bíblia nos chama ao autoexame. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. O objetivo não é gerar dúvida paralisante, mas evitar presunção enganosa. Wittefield incentivava os crentes a pedirem ao Espírito Santo que sondasse o coração. A diferença entre o regenerado e o adepto da religião de lábios se evidencia nas provações. Jesus, na parábola do semeador, disse que a semente em solo pedregoso representa os que recebem a palavra com alegria, mas desistem quando vêm as tribulações. Wittefield dizia: o sol da provação prova se a raiz é viva ou morta. Outro ponto é a resposta ao pecado. O regenerado, quando peça, sente dor e busca a cruz em arrependimento. A religião de lábios tende a justificar ou esconder. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz que quem encobre seus pecados não próspera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Por fim, o testemunho contínuo. A vida regenerada é como uma carta viva, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3,
conhecida e lida por todos. A mudança é obra de Deus e não precisa de marketing humano. Whitefield lembrava, uma vida transformada fala mais alto que 1000 sermões. O novo nascimento é um milagre interno com evidências externas. Já a religião de lábios não resiste ao teste das escrituras nem ao teste do tempo. Whitefield concluía com um apelo: não descanse até que saiba, pelo testemunho do Espírito e pelo fruto visível, que você nasceu de novo. Quando a vida espiritual é reduzida a uma religião de lábios, o resultado não é apenas uma fé ineficaz. É um estado espiritual perigoso que ameaça o destino eterno da alma. George Whitefield não poupava palavras ao advertir: um cristianismo sem novo nascimento é tão inútil para salvar quanto um barco furado é para atravessar o mar. A aparência de piedade sem poder real conduz a uma série de consequências graves, tanto no presente quanto na eternidade. A primeira e mais séria consequência é a separação contínua de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, declara: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A religião de lábios mantém o indivíduo na ilusão de proximidade com Deus, quando na realidade existe um abismo espiritual. Essa falsa segurança é mortal. Pois quem se sente seguro dificilmente buscará refúgio. A segunda consequência é a esterilidade espiritual. Jesus, no Evangelho de João capítulo 15, versículos 5 e 6, afirma que quem não permanece nele é como um ramo que não dá fruto, é cortado, lançado fora, seca, e tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. A vida sem regeneração até pode produzir atividades e eventos, mas não o fruto do Espírito. Whitefield comparava isso a uma árvore artificial, bonita aos olhos, mas incapaz de gerar vida ou alimento. A terceira consequência é a vulnerabilidade ao pecado e à apostasia. Sem a obra interna do Espírito Santo, não há força real para resistir à tentação. Quando as pressões aumentam ou quando surgem oportunidades de satisfazer a carne, a religião de lábios não oferece âncora. Em 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 e 21, lemos que para aqueles que conheceram o caminho da justiça e depois se desviaram, o estado final é pior do que o inicial. Whitefield alertava: a luz sem vida apenas aumenta a condenação, porque multiplica as rejeições à graça. Outra consequência é a hipocrisia institucionalizada. Quando líderes e membros vivem de fachada, a cultura da comunidade de fé se molda em torno da aparência e não da verdade. Isso leva ao julgamento mútuo, à competição por aprovação e à ausência de um ambiente seguro para confissão e restauração. Jesus denunciou esse tipo de espiritualidade em Mateus capítulo 23, versículo 27. Comparando os fariseus a sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de morte por dentro. Essa hipocrisia também causa escândalo público, quando a incoerência entre vida pública e privada é exposta. O nome de Cristo é manchado. Em Romanos capítulo 2, versículo 24, Paulo escreve: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Whitefield dizia que nada endurece mais o coração dos incrédulos do que ver cristãos professos viverem como se Cristo não fosse Senhor. A religião de lábios leva ainda à perda de discernimento espiritual. Sem a prática da obediência e sem buscar a presença real de Deus, a sensibilidade ao pecado diminui. Hebreus capítulo 5, versículo 14, ensina que os sentidos espirituais se desenvolvem pelo exercício, mas quando isso falta, a consciência se embota. Whitefield afirmava: o sintoma mais triste de morte espiritual é quando o pecado já não choca nem entristece. Outro resultado é a substituição da adoração verdadeira por entretenimento. Quando o coração não é transformado, elementos secundários como música, retórica e estética tomam o centro. Isso produz cultos agradáveis aos sentidos, mas incapazes de alimentar a alma. O profeta Amós, capítulo 5, versículos 23 e 24, registra a palavra de Deus: afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. A consequência mais grave, no entanto, é a condenação eterna.
Em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 3. Jesus adverte a igreja de Sardes, que tinha fama de estar viva, mas estava morta: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Wittefield lembrava que muitos serão surpreendidos no dia do juízo, não por nunca terem ouvido o Evangelho, mas por terem vivido confiando em uma versão superficial dele. No nível pessoal, a religião de lábios também rouba a alegria e a paz verdadeiras que vêm de uma vida alinhada com Deus. Isaías capítulo 32, versículo 17, afirma: o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Sem justiça real, recebida e vivida por meio de Cristo, não existe paz duradoura, apenas alívio momentâneo e ilusório. Wittefield costumava contar sobre pessoas que, no leito de morte, percebiam tarde demais que sua fé era apenas formal. Ele dizia: melhor um arrependimento doloroso agora que salva, do que lágrimas eternas que nada mudam. Essas consequências não precisam ser o fim da história. A advertência é um convite à ação imediata. Abandonar a confiança nas aparências e clamar por transformação real. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Portanto, a religião de lábios já cobra um preço hoje, em forma de frieza espiritual, divisão e falta de poder, e cobrará um preço eterno se não for abandonada. O chamado de Wittefield da própria Escritura é urgente: não se contente com a forma sem o poder, nem com o nome sem a vida. Examine-se. Volte-se para Cristo e viva de modo que a sua fé seja mais que palavras, que seja a respiração constante de uma alma viva para Deus. Depois de tudo que ouvimos sobre a diferença entre a religião de lábios e a fé genuína, não podemos permanecer indiferentes. George Wittefield pregava com o coração em chamas porque sabia que cada palavra era um chamado que ecoaria na eternidade. Ele dizia: não basta ouvir sobre Cristo, nem falar sobre Ele. É necessário recebê-lo, viver nele e por ele. Agora é o momento em que a palavra, que expôs o problema, aponta também para a solução. O convite é simples, mas profundo: nascer de novo. Isso não é um pedido para você tentar ser uma pessoa melhor ou se esforçar mais. É um chamado para render-se completamente à obra de Deus em seu coração. Jesus disse a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse nascimento espiritual é obra soberana do Espírito Santo, mas exige de nós uma resposta: arrependimento e fé. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso pelas consequências do pecado, é uma mudança completa de mente e de direção. É concordar com Deus sobre a gravidade do pecado e abandonar o caminho antigo para seguir a Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, encontramos o chamado: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Wittefield afirmava que o arrependimento é o primeiro passo na estrada para o céu, e nenhum viajante chega lá sem colocá-lo firmemente sob os pés. A fé salvadora vai além de acreditar intelectualmente, é confiar pessoalmente em Cristo como único Senhor e Salvador. É apoiar-se totalmente em sua obra consumada na cruz, crendo que seu sangue é suficiente para purificar todo o pecado. Wittefield alertava contra a fé superficial que admira Jesus, mas não se submete a ele. A fé que não transforma não salva. Ela é tão morta quanto a alma que a possui. Responder a este convite significa abrir mão de toda confiança em méritos próprios. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, Paulo fala da justiça que vem de Deus mediante a fé, e não da lei. Isso exige humildade, reconhecer que, sem Cristo, estamos espiritualmente mortos, como ensina Efésios, capítulo 2, versículo 1, e que somente Ele pode nos dar vida. Wittefield dizia: a porta do céu é baixa, e ninguém a atravessa com a cabeça erguida em orgulho. Este convite é também para aqueles que já professam fé, mas perceberam sinais de religião de lábios em suas vidas. Talvez você tenha mantido a aparência, enquanto o coração se distanciava.
Talvez tenha trocado a devoção silenciosa pelo ativismo vazio. Hoje é dia de voltar-se ao Senhor com sinceridade. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, declara: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Wittefield sempre enfatizava a urgência. Você pode adiar muitas coisas nesta vida, mas não adie a questão da sua alma. Cada batida do seu coração é um passo mais perto da eternidade. Não há garantias de que teremos outro dia, outra oportunidade, outro sermão. A graça de Deus está sendo oferecida agora. Aceitar este convite envolve atitudes práticas, reservar tempo diário para buscar a Deus em oração sincera, ler a palavra com o desejo de obedecer. Pedir ao Espírito Santo que revele e transforme áreas de hipocrisia, restaurar relacionamentos quebrados, e viver de maneira que Cristo seja visto em cada atitude. Lembre-se, você não caminha sozinho. Capítulo 5, versículo 16, e nos encorajar mutuamente, como em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. A fé genuína floresce na comunhão sincera. Capítulo 2, versículo 13, diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não endureça o coração. Clame a Ele agora, onde você está. Wittefield encerraria assim: se o Espírito de Deus está batendo à porta do seu coração, não o mantenha esperando. Abra a porta e receba o Rei da Glória. Como lemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Portanto, a resposta que este convite exige não é adiar, nem negociar, nem se comover por um instante, é entregar-se, confiar e seguir. É trocar os lábios que apenas falam por um coração que vive para Deus. Isso mudará não apenas o seu destino eterno, mas cada dia da sua vida aqui na terra. Chegamos ao final desta mensagem, mas não ao fim daquilo que Deus deseja realizar em sua vida. Desde o começo, vimos que a religião apenas de lábios não é um problema recente. Isaías a denunciou, Jesus a confrontou, e George Wittefield, séculos depois, continuou a expor o perigo que ela representa. A pergunta que permanece é: estamos vivendo um cristianismo de aparência ou uma fé transformada pelo novo nascimento? A religião de lábios é confortável, aceita pela sociedade e muitas vezes elogiada pelas pessoas, mas é espiritualmente vazia e eternamente perigosa. Ela pode emocionar, mas não santifica, pode entreter, mas não salva, pode parecer viva, mas está morta. O novo nascimento, ao contrário, é radical, exige entrega, produz fruto e mantém o coração alinhado com Deus. Vimos no exemplo de Nicodemos, nas advertências de Jesus e na pregação fervorosa de Wittefield que Deus não se impressiona com rituais impecáveis nem com palavras bem articuladas. Ele busca corações quebrantados, arrependidos, regenerados pelo Espírito Santo. O Salmo 51, versículo 17, nos lembra: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esta mensagem não é apenas uma análise teológica. É um chamado urgente para a ação. Talvez você tenha percebido sinais de religião de lábios em sua vida. Talvez a sua fé tenha se tornado mecânica, e a chama da devoção esteja fraca. Hoje, Cristo lhe oferece mais do que um ajuste superficial, ele oferece um novo coração. Wittefield dizia: não há alegria maior neste mundo do que saber que os pecados foram perdoados e que a alma foi reconciliada com Deus. Essa alegria está disponível a todo aquele que se arrepende e crê. O convite de Jesus é claro e pessoal: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Não permita que esta seja apenas mais uma mensagem que você ouviu e esqueceu. Examine-se. Responda a Deus com sinceridade e busque o novo nascimento. Ore, leia a palavra. Conecte-se com cristãos que amam a Cristo e que o incentivem a viver para Ele. Deixe que o Espírito Santo transforme o que for necessário, mesmo que doa.
Porque a dor temporária da mudança não se compara à glória de viver em plena comunhão com Deus. Agora, responda a esta pergunta no mais profundo do seu coração. A sua fé está apenas nos lábios ou está realmente no coração? Se esta mensagem falou com você, não a aguarde. Compartilhe com alguém que precise ouvir. E se deseja continuar aprendendo e sendo desafiado pela palavra, inscreva-se e acompanhe os próximos conteúdos. Que o Senhor nos conceda não apenas palavras de fé, mas vidas de fé. E que, no fim, possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Mateus capítulo 25, versículo 23.